Vamos agora falar de um assunto muito especial, né? Quando lemos o Evangelho, quando escutamos o Evangelho ser proclamado nas celebrações litúrgicas, sempre aparecem algumas parábolas, histórias simples que Jesus usava para trazer um bonito ensinamento ao coração. Mas por que ele usava essas parábolas? Qual o significado profundo de cada história que Jesus deixou, ao coração dos discípulos, ao coração da multidão e ao nosso coração? E para falar um pouco, por que Jesus escolhia parábolas para anunciar o reino, nós acolhemos com muita alegria aqui no Bênção da Manhã a Vilma Tomaso, que é doutora em Ciências da Religião. Vilma, bom dia, bem-vinda ao Bênção da Manhã, que alegria ter você conosco. Bom dia, Padre Camilo, eu que agradeço o convite. Por que Jesus escolhia parábolas para principalmente anunciar o reino de Deus? Jesus era um homem muito simples e ele veio para nos salvar, Salvar do quê? Da escravidão do pecado. E ele queria abarcar o maior número de pessoas. Então ele usava a linguagem do povo e usava coisas que o povo estava já acostumado. Então por isso muitas coisas agrícolas, porque era uma sociedade agrícola. Ele usava realmente as coisas que o povo estava acostumado a sentir, a falar, a viver. Então era isso que ele queria, O que adianta falar tão... É como um professor, o que adianta ele falar tão difícil e ninguém entender? Um bom professor, ele quer que todos entendam a comunicação dele, Jesus falava a partir da realidade concreta da vida. Ele entrava na história e falava a partir daquele que era o receptor da sua mensagem. E é bacana porque nem sempre nós guardamos fatos jornalísticos que vimos no jornal ou numa rede social, mas as histórias que nossas avós e nossos pais nos contaram, elas permanecem em nós. Acho que é um pouco da dinâmica que Jesus usou, Aquilo que faz parte da minha vida permanece em mim. É verdade. E o senhor falou uma coisa muito interessante, concreta, essa palavra. Jesus, o nosso Deus, é uma pessoa que viveu entre nós, Então é exatamente isso. E o que ele falava, mesmo sendo uma realidade daquela época, como as histórias dos nossos avós, que o senhor falou muito bem, eu lembro das histórias dos meus avós até hoje e conto para as minhas netas também, elas permanecem vivas na nossa memória, E nos fazem pensar. Exatamente. Sempre o Evangelho diz, ao final da parábola, que depois de contar a parábola para a multidão, Jesus explica a parábola para os seus discípulos. Como você vê, talvez, a dificuldade dos discípulos que caminhavam com ele de compreender, sendo que Jesus percebia que o povo tinha entendido? Eu vejo assim de duas formas, Padre Camilo. Primeiro que para a gente acolher a mensagem de Jesus, a gente tem que estar com o coração aberto. Eu sempre falo que Jesus é muito elegante, muito educado, ele não nos invade, ele bate a porta. Então, a primeira coisa é essa. Eu acho que as pessoas muitas vezes mais simples, elas têm mais facilidade para acolher a palavra. E muitas vezes a pessoa que é muito racional, que ela pensa muito, que ela tem muitos porquês na vida dela, na cabeça dela, esse espírito racionalista, ela não entende bem porque não deixa entrar, parece que tem uma barreira, Então, para os discípulos, também uma outra coisa que eu percebo é que eles seriam os anunciadores também, Eles às vezes não tinham entendido, outros tinham, porque eram 12, Cada um, a gente não sabe quem entendeu e quem não entendeu, mas eles deveriam estar com aquela palavra bem no coração para poder transmitir. Então é por isso que Jesus falava sempre, Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente tem que abrir, Como podemos entender que as parábolas também são uma forma especial que Jesus usou para explicar este amor presente no coração do Pai, Este amor que precisa tocar a nossa realidade e ser transformador da nossa história. Uma das missões da salvação é justamente o retorno à filiação. É tão bonito, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso.
porque os nossos pais primordiais, eles deixaram de ter a filiação, né, do nosso Deus Pai para as coisas, né? Então aí Jesus justamente quer esse retorno, né, a filiação. Nós somos filhos de Deus. Isso eu acho uma dimensão assim muito bonita. E tem as parábolas, né, que nós vamos falar, não sei, por exemplo, sobre o filho pródigo, é o retorno, é o nosso retorno, né? Exatamente. Podemos dizer também que as parábolas, elas eram uma forma simples, mas provocativa das pessoas se abrirem à conversão. O reino pede essa conversão. E quando Jesus usa elementos que fazem parte da vida do povo, seu trabalho, o alimento sobre a mesa, né, a semente que precisa ser lançada na terra, senão o fruto não vem, as pessoas acabam entendendo isso porque Jesus usava elementos que tocavam a vida, né? Então a parábola também tem um profundo e bonito apelo desta conversão, né? Abrir-se à vontade de Deus. Elas são provocativas também, porque sabe o que eu acho interessante? A gente, os nossos anos litúrgicos, eles vão voltando A, B, C, e a gente ouve várias vezes a mesma parábola, mas nunca é a mesma coisa. A gente sempre tem alguma coisa a mais. Eu acho que essa é a dimensão da grandeza, né, da mensagem salvífica que ele veio nos trazer, né? Nunca, parece que nunca fica repetitivo. Isso. O senhor nota isso também? Porque acho que também nós vamos mudando, né, o jeito de ouvir. Exato. Talvez no passado a nossa atenção era um pouco pequena. Hoje talvez eu esteja mais aberto, né, e acolha essa palavra num contexto diferente. A palavra não mudou, né? Não. Ela é a mesma, mas algo em mim está diferente. E acho que isso que nos dá essa bonita oportunidade de ouvir Jesus como se fosse a primeira vez. É verdade. É isso que eu sinto também. Que maravilha. E para você, né, na dimensão bonita, tanto do estudo acadêmico, mas também da vida de fé, de todas as parábolas que Jesus contou e lindas lições que ele nos ensinou através delas, existe uma parábola que te toca mais e que também, em muitos momentos, tem sido aí um alento, um conforto e um fortalecimento para a própria fé? Sim, eu gosto muito, há várias, mas eu vou citar uma agora. A parábola do filho pródigo. Sim. Por quê? Porque eu, quando ouvi essa parábola desde criança, né, eu achava uma injustiça com o filho mais velho. Eu falei, mas como? Ele ficou com o pai, o outro foi embora e aproveitou, gastou tudo. Eu também acho uma injustiça. Então, a gente vai amadurecendo e vai vendo como o nosso orgulho não permite que a gente entenda a palavra de Jesus. É orgulho isso. Quem sou eu? Sou melhor que o meu irmão? Quando eu passo a determinar aquilo que eu sou e não permito que nenhuma mudança me modifique, eu não vou aceitar esta palavra que sempre é um apelo à transformação, que ela toque a minha vida, né? É aquela palavra que entra por um ouvido, sai pelo outro, mas não alcança o coração. Se não alcança o coração, ela não vai provocar transformação. Não porque ela não tenha poder para isso, mas eu não quero, né? Eu não aceito, eu não permito. O senhor falou da parábola do semeador aí, né? Exatamente, né? Muito São vários bonita. os tipos de terreno, né? E como eu preparo o meu interior para que a semente, que é lançada sobre todos, mas nem todos a acolhem, né? É verdade. Isso é muito bacana. Quando a gente fala também de parábolas, é uma forma bonita da gente rezar. Às vezes, alguns textos bíblicos, nem sempre as pessoas têm a facilidade de compreender, mas as parábolas, não. Qualquer pessoa que escuta entende o que Jesus falou. Ela não precisa ser explicada. Como motivar então as pessoas a descobrirem nas palavras uma forma bonita também de oração e de reflexão? As pessoas têm um pouco da criança, né, interior. Sim. Então, você já viu que quando muitas vezes a gente quer ensinar uma criança, ao invés de dar uma bronca, a gente conta uma história? Sim. Então, para nós, funciona, eu acho que da mesma forma. Eu vejo assim. Eu acho que os bons mestres, os grandes mestres, e Jesus foi o maior de todos, né? O grande mestre, ele sabia disso. Então, ele ao invés de bronca, né? De falar, vocês têm que fazer isso, não tem o tem que. Ele contava histórias que calavam no nosso coração. E como ele quer ser amado, Deus quer ser amado em liberdade, a gente é o terreno. Então, ele lança e a gente acolhe se quiser.
Então eu acho que eu sempre peço a Deus, nós devemos pedir a Deus para que abra o nosso coração para a gente acolher realmente a mensagem que Ele nos dá. Perfeito. Vilma, muito obrigado por partilhar conosco. Obrigado por se dedicar, né, ao estudo daquilo que é sagrado, daquilo que fomenta a fé, daquilo que renova a esperança. E teremos a alegria de ter você conosco amanhã no Congresso Bíblico da Academia Marial, refletindo mais a Palavra de Deus. Gratidão, ótimo dia para você, que Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, Padre. Amém.